Nós vamos tratar hoje, fruto de uma conversa que eu tive com os meus filhos adolescentes, ao levá-los para a escola na última segunda-feira. Nós normalmente vamos, eu os levo, a Carla, agora o meu irmão está ajudando também. E nós estávamos conversando, falando sobre a necessidade que nós temos de contato com Deus, com a sua palavra. Às vezes a minha esposa, ela diz que eu os pressiono, até ouvi do meu filho que às vezes eu pressiono nesse sentido. Da importância de termos contato com a Escritura. Naturalmente eu discordo, dessa suposta pressão, mas eu tenho clamado ao Senhor para falar menos, orar por eles. Eu tenho feito isso desde que a Maio deu aos meus filhos adolescentes e agora também com o meu pequeno, orado por eles, para que o maior desejo da minha vida para os meus filhos é que eles tenham uma revelação plena de Cristo crucificado. Eu só vou falar sobre vida devocional. Nós estávamos conversando, inclusive, o que é devoção? Devoção é piedade, é uma busca por Deus. Dentro do contexto cristão, a devocional é um momento em que você separa ali para estar, para falar com Deus. É claro que não tem como não estar com Deus, na presença de Deus, Ele está em todo lugar. Mas é importante que nós tenhamos aquele momento a sós com Ele. E eu só vou falar disso para pessoas que professam a Cristo e que dizem crer em Cristo. E eles dizem crer em Cristo, eles professam, eu creio no que Cristo fez. Eles, inclusive, foram batizados, e não pressionei nesse sentido, não falei nada. Nunca falei. Assim como a gente vem aqui todo ano, e a partir de 2 ou 3 meses antes do batismo, a gente fala, você foi incomodado pelo Evangelho, você quer ser batizado porque você creu em Cristo, as pessoas se manifestam eles se manifestaram sem nenhuma pressão. Nisso nós concordamos, né, esposa? Então tá bom. Eu não vou falar de devocional para amigos e familiares que não têm a menor ideia de quem é Cristo do que é Evangelho. Eles não sabem o que é o Evangelho. Apesar de ser por meio das Escrituras que o Espírito Santo fala, a necessidade de pessoas que não creem é crer. Se você disser para uma pessoa que não crê no Evangelho, leia a Bíblia todo dia, você está dando uma ordem para ela que ela não tem sequer capacidade de entender. É claro que o Espírito de Deus se revela por meio da palavra escrita. Mas devoção é só para aqueles que creem, que foram regenerados. Tristemente, boa parte de amigos e familiares meus, todos eles já ouviram do Evangelho. E tristemente, boa parte deles, até o momento, rejeita o Evangelho. Então não adianta falar de ler, orar, estar com a igreja para pessoas que não creem. Elas naturalmente se opõem a isso. Mas é dentro então desta pressão que eu quero tratar com você que professa Cristo. Você diz, eu creio em Cristo. Cristo é a minha vida. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Você que diz que crê no Evangelho. A mensagem para você e para mim hoje. Nós que professamos devemos nos examinar à luz da Escritura se realmente nós cremos no Evangelho. Ou se a gente não faz isso porque todo mundo faz. Os meus filhos, diferentemente de mim, nasceram em um lar evangélico.
Nós já conversamos sobre isso. Nós corremos um grande risco deles fazerem tudo porque nós ensinamos, porque nós falamos e porque pressionamos, ou eu pressiono, e não terem uma experiência. Eu não estou dizendo que é isso, mas isso é importante para que nós, cada um de nós, reflita se nós realmente cremos no Evangelho. E eu queria então, a partir disso, pensar nesse tema. A comunhão com o Senhor, para nós que cremos. E foi aqui que nós estávamos conversando, às vezes, coisas que eu quero fazer, às vezes coisas que eu não faço. A comunhão com Deus é necessária para que a gente viva uma vida que glorifique a Deus. Comunhão com o Senhor é o único meio para uma vida de santidade, uma vida separada. Já há algum tempo eu estou querendo voltar para os estudos de João, já faz um tempo que eu não medito com vocês nos estudos do Evangelho de João. Estou me pressionando em relação a isso, mas como eu tenho sido incomodado em algumas vezes, em algumas situações que têm ocorrido, eu tenho trazido esses temas. Aliás, eu quero até fazer uma confissão pública aqui, graças à irmã Karen, que me ajudou. No último estudo, quando nós tratamos por que nós devemos obedecer os mandamentos, na realidade é um erro de português, um erro crasso que eu cometi. Nós devemos obedecer aos mandamentos. Nós obedecemos a Deus e, por consequência, aos mandamentos. Eu espero que, apesar do erro de português, a ideia tenha ficado. Eu não vou dizer nada de novo, irmãos, aqui. Na verdade, eu quero muita distância do novo em relação a Deus. Se eu tenho uma coisa que eu não quero saber em relação a Deus, é o novo. Novidade. Hoje é novas doutrinas, novas revelações, novas visões, novas contextualizações, novas teologias, novas interpretações, novas percepções da Bíblia. Mas o fato é que o que Deus tem para nós foi escrito e encerrado há 2000 anos, não tem mais nenhuma revelação. Então eu vou ficar com a velha e boa palavra de Deus, que não tem nada de novo, no sentido de alguma coisa que alguém trouxe, alguma percepção nova, uma compreensão nova. Tudo que nós trazemos aqui nós não inventamos. E graças a Deus por isso, e como o Flávio orou aqui, que o Senhor nos capacite a jamais sair desse centro. O alvo, irmãos, não é a santificação, que eu queria que nós entendêssemos. O alvo não é a santificação. Santidade, o santo é separado, é uma vida separada do pecado. O nosso alvo não é a santificação. O nosso alvo é andar com o Senhor. É ter comunhão com Ele. E aí eu vi essa imagem, eu achei muito interessante, a ideia de um ser grande e um pequeno, limitado, andando juntos, caminhando. Essa figura é uma figura bíblica. É claro que há sim uma grande diferença aí do tamanho dos pés, como símbolo de um ser que é Deus Todo-Poderoso, Santo, e nós tão limitados, mesmo filhos, limitados, pequenos, mas ainda assim é uma caminhada de relacionamento. E há dois textos que eu estava meditando e que vieram ao meu coração quando nós falamos de comunhão, e o primeiro é sobre um homem chamado Enoque. É fascinante a história desse homem. Apesar de nós sabemos muito pouco sobre ele, Enoque foi o sétimo depois de Adão. A palavra conta a partir de Abel, que havia sido morto pelo seu irmão, que não cria no Abel, que foi justificado pela fé, lá em Hebreus. E depois vem uma linhagem, e do sétimo era Enoque. Ele vivia num período que pouco antes do dilúvio.
Lá em Gênesis capítulo 5, você pode ter uma descrição um pouco mais detalhada, ainda que resumida, de quem ele foi. O que nós sabemos sobre ele é que o mundo em que ele vivia, pouco antes do dilúvio, e eu estava meditando sobre isso, irmãos, o mundo que Enoque vivia era pior que o nosso. O texto de Gênesis diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E era nesse contexto que Enoque vivia. Então não dá para dizer que há um mundo que é impossível andar com Deus, porque Enoque vivia numa realidade pior que a nossa. Eu não consigo imaginar. Nos dias que antecediam o dilúvio. É claro que nós vamos chegar lá. A gente tem sempre essa capacidade, perversão, como o Danilo tratou hoje, a nossa inclinação para o mal. O homem vai chegar nesse estágio de novo e quando o Senhor vai então finalizar com tudo. Mesmo nesse contexto, desse homem que vivia nessa realidade, Gênesis capítulo 5, os versículos 21 a 24, traz um relato que é impressionante. Gênesis capítulo 5, os versículos 21 a 24, diz assim a palavra: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Porque esses anos aí, verdade? Literais. Naquele momento, período antes do dilúvio, Deus concedia, nós não sabemos como o mundo era naquele momento, alguns irmãos que estudam isso e que a realidade ali poderia ser diferente apesar do pecado. E Deus, o fato é que, não importa como era, mas o fato é que Deus dava mais tempo de vida ao homem. E ele viveu literalmente 365 anos. E se você for pegar e ler as genealogias em Gênesis, você vai sempre ver uma frase que é assim: e viveu fulano de tal tantos anos e morreu. Mas isso não acontece com Enoque. Enoque andou com Deus 300 anos e Deus tomou para si, outra versão diz. Nós não sabemos como isso aconteceu. O fato é que aquele homem, andando com Deus, em um relacionamento com Deus, numa realidade pior que a nossa, Deus o tomou para si. O Deus Todo-Poderoso, Santo, Enoque um pecador. Mas Deus tinha um relacionamento com aquele homem. A ideia do andar, e ela acontece várias vezes nas Escrituras, é de continuidade, é de vida. Normalmente nós andamos toda a vida. Enoque andou com Deus. O que isso significa? O irmão Wilson Porte, comentando sobre esse texto, ele nos dá uma ideia. Ele diz: o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa andar com os pensamentos em Deus. Significa também andar com atos de amor pelo Senhor, dizendo não ao pecado e a tudo que sua geração lhe oferecia, no caso de Enoque. Significa que o coração de Enoque estava o tempo todo em Deus. Se pudesse ter uma inveja santa, essa eu tenho. Aquele homem vivia com o Senhor. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que ele, Deus, em sua soberania, ele criou tudo, o pecado veio e trouxe a morte, por consequência todos morrem, mas Deus é soberano, ele disse: não, esse eu não vai morrer. Hebreus nos diz qual o resultado da comunhão que Enoque tinha com Deus.
Hebreus 11:5. Hebreus 11:5 fala desse Enoque. Diz assim o texto: pela fé, note que sem a fé justificadora, nunca ninguém pode andar com Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Você pensou nisso? Ele andava com intimidade com Deus tão grande, era um relacionamento tão pessoal que Deus falou: você, eu não quero que morra. Por quê? Porque ele andou com Deus. Ele viveu em comunhão com Deus. O segundo texto que fala sobre comunhão é de um outro homem, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Esse nós já vemos na Escritura alguns dos seus pecados. Mas ainda assim, Deus o chama para isso que nós estamos vendo, comunhão, relacionamento. Gênesis 17, 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Enoque andou com Deus, Deus fala para Abrão: ande comigo. Enoque andou com Deus e, portanto, o agradou. Deus fala para Abraão: anda comigo, que você vai ser perfeito. Mas espera aí, eu sou um pecador. Mas anda comigo, eu transformo pecadores. Abrão era aquele descendente de Enoque. Ele, em Gênesis 12, quando Deus o chama, ele era um pagão, ele não cria num único Deus, ele cria em divindades, ele não queria saber de Deus. Mas Deus o chama, Deus o converte a ele mesmo, ao Deus único e verdadeiro. Deus o escolhe. E aqui nesse texto, então, depois de convertê-lo, ele falou assim: Abraão, anda comigo. Esse é o chamado de Deus para todo convertido. Não é fascinante isso, irmãos? Eu quero ter um relacionamento com você. Eu dei a minha vida por você, agora eu quero que você ande comigo. Deus ordena a Abraão: anda na minha presença, ou seja, ande em comunhão comigo. Por quê? Porque algo vai acontecer na sua vida. Eu vou fazer de você um homem perfeito, no sentido de íntegro, um homem santo, separado. Isso mostra que se nós não andarmos com Deus, nós não vamos viver assim. É verdade que Deus está ordenando, ele diz, ser perfeito é uma ordenança, mas Deus, quando ele manda, como dizia Agostinho, ele manda e capacita a obedecer. Eu te dou uma ordem, que eu concedo graça e poder para que você me obedeça. Anda comigo, eu vou fazer de você um santo, um íntegro. Nós sabemos que, diferentemente de Enoque, isso nem sempre ocorreu com o patriarca Abraão. Nós sabemos que Deus não tomou para si. Mas este andar na presença de Deus era o alvo de Deus para Abraão. Por isso que a fé genuína cristã nunca é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando. Sempre foi assim. Deus queria que Abraão andasse com ele.
Deus quer, irmãos, que nós andemos com Ele. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas o que é comunhão? A palavra grega koinonia, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. E ela basicamente significa ter coisas em comum, significa partilhar experiências, viver em união. Ela está ligada a um relacionamento. Comunhão é relacionamento. Quanto mais eu conheço, mais eu ando, mais eu vivo em união, eu me relaciono com alguém. Mais comunhão eu tenho com esse alguém. Nós sabemos disso, isso é em qualquer nível de relacionamento. Um casamento precisa ter esse relacionamento. Precisa haver comunhão. Pais e filhos precisam andar em comunhão. A igreja precisa andar em comunhão. Deus é um Deus relacional que se relaciona de maneira comunitária, em comunhão, Pai, Filho e Espírito. E Ele quer ter esse relacionamento com seus filhos. As Escrituras, elas estão repletas dessa expressão ou expressões de comunhão. Além de andar com Deus, como nós vimos, ou andar na presença dEle, a palavra fala do estar crucificado com Cristo, é uma expressão de comunhão íntima. Gálatas 2:20. A palavra fala de permanecer na videira, permanecer em Cristo, João 15:5, é uma comunhão. A palavra fala em andar em espírito, que nós vamos ver, é comunhão com Deus, é relacionamento, não é algo impessoal, não é assim, tem um livro de regras para você, não é uma máquina que você pega aquele manual e vai tentar saber como funciona aquela máquina. Por um manual, não é um relacionamento. A palavra mostra que Deus nos chamou para um relacionamento. Como ter esse relacionamento com Deus? Como desenvolver comunhão com Deus? Eu queria ver com vocês algumas bases. Primeira é óbvia, não dá para ter comunhão com Deus sem nascer de novo, sem ser convertido, sem ser regenerado. Por isso que não adianta falar de comunhão para alguém que nem sabe o que é evangelho. A pessoa não entende nada. Eu sento com pessoas da minha família, eles começam a falar, é impressionante, ela não consegue ver absolutamente nada. Ela não tem compreensão. Por quê? Porque ela não foi regenerada, ela não foi convertida, não nasceu de novo, não creu no Evangelho. Há evangélicos que não creem no Evangelho. Sem nascer de novo, não é possível ter comunhão com Deus. Quem não nasceu de novo, nem quer ter comunhão com Deus, aliás, quer distância de Deus. Nós ouvimos lá, comentei, de como é que era o mundo antes do dilúvio. Mais distância de Deus, melhor. Como é que é o mundo hoje? Mais distância de Deus, melhor. Nós não queremos Deus naturalmente para absolutamente nada. Ninguém quer que Deus se intrometa na sua vida em nada. Por isso, então, precisa de uma nova vida. Por isso que a palavra fala de conversão, nascer de novo, regeneração. E isso só é possível quando uma pessoa crê de verdade em Cristo no Evangelho. Quando ela reconhece que ela é pecadora, que ela não pode fazer isso, mas ela não reconhece a partir dela, ela só pode reconhecer se o Espírito Santo de Deus vier e abrir o entendimento. Caso contrário, ela nunca vai se achar tão pecadora quanto ela realmente é. E ela não vai ficar tão desesperada ao ver que ela é pecadora, no sentido que ela não possa mudar nada.
e vai correr para Cristo, ela não vai fazer isso. Mas quando o Evangelho é pregado, e o que significa Evangelho? Uma boa nova, uma boa notícia, que tem uma implicação que nós somos pecadores, estamos separados de Deus, não adianta participar dessa ou daquela religião, e que nesse estado nós estamos condenados justamente por Deus, um Deus santo, mas que Deus ama pecadores como nós, e Ele deu o seu Filho, Deus encarnado sem pecado, para que aqueles que creem nele, se arrependendo dos seus pecados, colocando a sua fé, que é dada por Deus em Cristo, crendo na morte de Cristo por nossos pecados, na nossa morte com Ele, na sua ressurreição, aqueles que creem nisso, se arrependem de seus pecados, nascem de novo, são convertidos, são regenerados, esses então podem ter uma comunhão com Deus. Agora isso quem faz? Só Deus faz. Só Deus faz. O segundo ponto é o que muitas vezes nós, crentes em Cristo, esquecemos. É que a nossa carne vai sempre se opor à comunhão com Deus. Mesmo regenerados, a ação de regeneração de Deus, quando Deus pega um pecador e revela o Evangelho, aquele pecador se arrepende, e ele coloca a sua fé em Cristo, e crê na justiça de Cristo, para a salvação dele. Naquele momento ela é tornada filho de Deus, não há mais condenação, ela é regenerada, justificada, aceita por Deus. Naquele momento houve a justificação, mas ainda há naquela pessoa toda a propensão para o pecado. Não muda instantaneamente. A ação de Deus na regeneração de um pecador não transforma totalmente a vida desse pecador. Mesmo como cristão, se você creu em Cristo, se você tem certeza do que Cristo fez por você, nós ainda temos um componente que a palavra fala de despojos, velha natureza, velho homem, carne. Carne, não o corpo físico, mas a propensão para o pecado que nós temos. Ou que o irmão Danilo trouxe hoje, que está na confissão, a inclinação para o mal que nós temos. Mesmo regenerados, há uma propensão. E é por isso que é necessário comunhão com Deus, para que andando com Deus ele vá tirando essa propensão, essa inclinação. Eu citei 2 textos da comunhão, quero ver 2 textos que falam dessa luta. O primeiro deles é Romanos capítulo 7. Paulo aqui, ainda que alguns irmãos pensem diferente, Paulo está falando do homem interior. O homem interior é aquele que foi regenerado. E ele está falando de uma luta intensa, que o próprio apóstolo Paulo vivia. Ele vai chegar em um momento, ele vai dizer, eu esmurro o meu próprio corpo. Não fisicamente, obviamente, mas ele tinha uma luta intensa para poder fazer a vontade de Deus. O problema é que quando ele se pautava na carne, na sua força natural, ele se via vencido. E isso é com todo crente. Romanos capítulo 7, versos 22 e 23, depois de Paulo falar o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço, e eu vejo essa luta nos meus membros. Aí ele diz, versos 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Quem é esse homem interior? É o regenerado, nascido de novo, convertido. É quando eu e vocês nascemos de novo, agora nós temos uma propensão que nós não tínhamos. Mas, ainda que haja esse desejo, esse prazer na lei, mas eu ainda vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está falando de uma luta que há no cristão. O ímpio não tem luta nenhuma. O ímpio sequer tem remorso
quando se fala de pecado. Danilo trouxe aqui hoje, a palavra pecado hoje ela é um chamariz para algo que atrai, que é bom. O homem interior é a expressão para o cristão, para o convertido, o nascido de novo, diferentemente do homem natural, que o mesmo Paulo diz que não tem nada a ver com Deus. O homem interior é aquele que tem agora um desejo por Deus, que quer buscar a Deus. Paulo usa esse homem interior, essa expressão homem interior, aqui em Romanos 7, 2 Coríntios 4,16, Efésios 3,16, todas as vezes ele vai falar de cristãos ali. E o contexto mostra que essa luta, os meus membros é a carne, eu ainda que tenho uma nova vida em mim, a vida de Cristo, eu ainda tenho essa propensão para o pecado. Quando há uma regeneração, uma nova vida, não há mais condenação, nós estamos justificados, mas ainda há uma luta. Parece uma guerra, né? Aliás, ele usa a expressão guerra. Quando eu me lembro bem, quando eu era ímpio, eu pecava, eu não estava nem aí. Eu e todo aquele que não crê em Cristo. Todo aquele que não crê em Cristo, ele não está preocupado em obedecer a Deus. Alguns, por causa da religião, têm uma boa maquiagem, mas eles não estão interessados em fazer o bem. O Danilo trouxe isso também pela manhã. Hoje, eu não quero mais olhar para uma mulher com uma intenção impura. Hoje, eu não quero ter preguiça para acordar cedo. Eu não quero corrigir os meus filhos de maneira áspera. Eu não quero murmurar por qualquer coisa. Eu não quero ficar ansioso por nada. Eu quero ver o fruto do Espírito em mim, porque eu tenho a vida de Cristo em mim. Mas ao mesmo tempo que eu quero tudo isso, há uma propensão, a carne, o mundo, o diabo, que vão contra isso. E é disso que Paulo diz, falo o que eu quero, não faço. Porque se eu me pautar na minha força para fazer a vontade de Deus, eu não consigo. Assim como ninguém é regenerado pela sua convicção, ninguém é santificado pela sua força. Ninguém é. Se esforce bastante, você vai ver onde vai dar. O outro texto que fala da realidade é Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Romanos 7 e Gálatas 5 é absolutamente a mesma coisa. Gálatas capítulo 5, verso 17, Paulo falou dos meus membros e agora ele fala da carne. E Paulo está incluído aqui. Ele diz, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês quem? Vocês que têm o Espírito. Vocês não têm condição em vocês mesmos de obedecer a palavra. Ainda que tenham um Espírito. Irmãos, isso é tão importante. Isso é tão fundamental que nós não conseguimos em nós mesmos obedecer a Deus. Nada. Nós precisamos andar com Ele, para que Ele manifeste o seu poder em nós, e Ele nos capacite a obedecer, e Ele receba a glória por nos conceder graça para obedecê-lo. Nós esquecemos que vai sempre haver essa guerra. Nesta vida, irmãos, não tem trégua. Nunca vai haver um momento que hoje você não tem luta. Vai sempre existir. Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. O homem que para mim foi o que mais andou com o Senhor.
Todo cristão vai enfrentar essa luta. Nessa batalha, outro detalhe importante: nunca há empate. Não há empate. Ou o Espírito nos concede vitória, ou somos derrotados pela fraqueza da nossa carne e somos responsáveis por isso. Ou nós andamos em Espírito para que Ele nos conceda poder para viver para Ele, ou ficamos na nossa dependência. O que vai acontecer? Nós vamos pecar. Sem comunhão com Deus, sem andar em Espírito, sem levar o morrer de Jesus, sem estar crucificado, sem permanecer em Cristo, mesmo como cristãos, nossa vida como cristãos vai ser tristemente medíocre. Como é que a vida é medíocre? Nós vamos sempre reclamar. Esse é um excelente medidor de como a nossa vida como cristão está. Você vive murmurando? A sua vida como cristão está péssima. Esse é um medidor para todos nós. Do quê? Murmurar do quê? De qualquer coisa. Toda murmuração é contra Deus. Por quê? Porque está acontecendo alguma coisa na minha vida agora, o Deus que governa o universo está permitindo. Qual é a minha reação diante daquilo que Deus está permitindo? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Ainda que eu não entenda, não é masoquismo, não é prazer no sofrer, mas é entender que o Deus soberano governa. Então, Senhor, eu te dou graças ainda que eu não entenda. A vida medíocre é uma vida de murmuração. A vida medíocre é uma vida que não recebe tribulação como vinda das mãos de Deus. As tribulações são postas por Deus. Isso não tem nada a ver com esse triunfalismo que existe aí. Mas o Deus soberano, o cálculo é simples. Se alguma coisa acontece, acontece porque o soberano permite. Chame isso de permissão, chame isso de vontade, no final das contas, é Deus quem está fazendo. Nós vamos então ficar murmurando. Nós vamos ficar outra coisa, ocupados com as coisas desse mundo. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é fascinante. Ontem estava num grupo de irmãos falando do celular mais top. Nós ficamos um bom tempo conversando entre cristãos. Não há diferença nenhuma, fora não falar de pecado e pornografia daqueles que estão fora. A nossa vida como cristãos, se anda por esse caminho, ela é medíocre. E aí, quando você olha para Enoque, não tem como não ficar triste. O terceiro ponto importante, esse é outro erro que nós incorremos. Não se vence carne com carne. Não adianta você pegar agora uma lista de 10 passos para a vitória. Campanha de não sei do que. Faça isso ou faça aquilo. Não adianta. Não adianta você ter resiliência. Não adianta decisão de segunda-feira. Carne não produz nada que aproveite. Sabe quem disse isso? Jesus. A carne não produz nada que aproveite. O segredo é andar com Deus. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, que é Deus, que inspira a palavra, diz lá em Gálatas, versículo 16, antes do 17 que fala da luta. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Mas como é que eu vivo nessa luta, Paulo? Simples. Ele diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. A carne está aí, a propensão está aí.
como é que eu domino isso? Não, eu não domino. Então como é que eu posso vencer? Ande em espírito. Ande em espírito. Em comunhão com Deus. Em comunhão com o Senhor. Mas como? Isso é muito espiritual. Não, isso é muito prático. Como é comunhão com o Senhor? Pare de perder tempo. Estou sendo bem prático. A palavra nos chama para remir o tempo. Pare de perder tempo com conversas que não levam a nada. Não deixe que os seus olhos, ouvidos e boca se envolvam com, o que é que tem? Mas isso não é pecado, né? Não, isso traz algum benefício em relação a Deus. A pergunta não é o que é que tem, a pergunta é o que isso traz num relacionamento de comunhão com Deus? Nada. Então, para que serve? Essa expressão, eu estava pensando, o que é que tem? Isso não deveria fazer parte do vocabulário de um cristão. É legalismo. Então tá bom. Legalismo. Então continue fazendo o que você sempre achou na graça. E vá viver do jeito que você sempre viveu, medíocre. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não precisa ser um doutor em teologia para entender o que Paulo está falando aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Como é que é comunhão com Deus, hein? Como é que Enoque andou com Deus, né? Ele estava no céu, nas nuvens, né? Não, ele estava no mundo, pior que o nosso. Filipenses 4, 8. Eu faço pressão em cima disso. Esse é o meu erro. Eu faço pressão em cima disso. Finalmente, irmãos. Lembra que a pregação é para cristão. Irmãos aqui não são judeus, irmãos, não. Cristãos. Cristãos, para nós, para mim e para você. Tudo, obviamente, não sobra nada. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, isso ocupe o vosso pensamento. Pense no seu dia a dia e vê o que passa nesse crivo. Tudo que você faz. Mas eu tenho que trabalhar. Não trabalho mesmo. Como é que é a conversa no trabalho? Como você age no seu trabalho? Na escola, com os meus amigos. Como é que os seus amigos influenciam você? Mas peraí, já está errado aí. Você, como cristão, deve influenciá-los. Irmãos, vocês concordam? Não tem escapatória em relação ao que está aqui. Alguns vão chamar de legalismo. E daí? Irmãos, é clamar misericórdia. Senhor, tem misericórdia na minha vida. É triste admitir que na roda de cristãos, homens é política, futebol, tecnologia. E parece assim, desagradável quando você quer entrar e falar de palavra de Deus. Irmãos, isso é inadmissível. Mas só vai falar disso? É óbvio que não. Mas nós vamos olhar para essas verdades e vamos, Senhor, eu quero que esse momento seja um momento que seja para a sua honra e glória. Nós temos o nosso relacionamento como irmãos, temos o que o Senhor tem feito, temos o que temos aprendido na palavra, temos como andamos com a nossa família, com os nossos cônjuges, filhos. Nós temos muitas coisas para falar. Agora, se tudo que nós fazemos, ou uma boa parte, não passa nesse crivo, você não vai crescer no relacionamento com Deus nunca.
Ocupar o pensamento, que Paulo diz aqui, é ocupar o ser. É a minha vida. É encher-se da palavra. Use o celular, mas use para algo que aproveita. Ouça a palavra, leia a palavra, cante a palavra, ouça irmãos que falam da palavra. Nós precisamos, irmãos, falar com Deus. Orar sem cessar é falar com Deus, é conversar com Deus, é colocar a nossa vida diante dEle. Não, mas Ele já sabe, sim, mas Ele quer que nós façamos isso. Remir o tempo, irmãos, remir o tempo, porque os dias são maus. E por último, mas para essa comunhão o que precisa? Disciplina. Disciplina. Quando Deus quiser. Então Deus quer, já falou há 2000 anos. Ele quer andar na presença, Ele quer ter comunhão. Mas se você não estabelecer e não ir diante dEle e falar, Senhor, me ajuda, me capacita, não vai acontecer. Irmãos, se vocês e eu cremos em Cristo de verdade, o que eu tratei aqui está incomodando o meu e o seu coração. Agora, se você disser que está tudo bem, você precisa rever a sua experiência. Você está dizendo, mas isso é demais. Você precisa rever no que você crê. No seu evangelho. A falta de comunhão com o Senhor, irmãos, isso é pecado. O Espírito de Deus que habita em nós nos confronta, nos incomoda. Quando você olha para a história de um homem como esse, você fala, mas por que eu não tenho isso? Nossa, que história linda, né? Por que eu quero ser assim? Isso não é para pastor, irmãos. Isso é para cristãos que foram tirados do inferno, foram chamados para um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu trazer algo para você e para mim. Porque, irmãos, é aquela... Corta aqui, tá? Eu estou citando, falando de caso. Duas verdades, irmãos. Jamais se acomode. Mas não se desespere. Não, isso aí é para outros. Mas eu não consigo atingir agora. Busque o Senhor. Clame ao Senhor. Recomece. Agora, se mesmo diante disso você continuar vivendo do mesmo jeito e achar que isso, você precisa rever a sua experiência com Cristo. Rever se você realmente crê no Evangelho, ou se você não fala o evangelicalês que todo mundo fala, porque todo mundo fala. Se você não foi batizado, vai ser, os que vão ser batizados, olha, não seja batizado porque tem que ser, porque o pastor falou. É que se você realmente foi convertido a Cristo. Caso contrário, não vai fazer nada. Não vai lavar os seus pecados, não, a água, viu? O que nós podemos trazer, irmãos, de prático? Eu queria terminar alguns passos claros e práticos para aquele que foi incomodado. E eu coloquei aqui, é o que pela graça eu tenho procurado fazer, pela graça. Primeiro, peça perdão ao Senhor. Se você não tem vivido em comunhão, não tem buscado. O trono do Senhor para nós é um trono de graça. As misericórdias dele se renovam sempre. Ele tem prazer em perdoar. Ele se esquece dos nossos pecados. Ele lança fora. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que quer relacionamento com a gente, irmão. Ele não quer um monte de regrinha para você seguir. Ele quer relacionamento.
Ainda que essa palavra relacionamento seja desgastada por alguns libertinos, mas não é isso, é vida santa. Relacionamento com Deus traz santidade de vida. Se você não tem vivido, vá diante dele. Eu estou fazendo isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser um conhecedor sem vida. Eu quero conhecer o Senhor. Segundo, clame a Ele, que lhe dê amor por Ele e o capacite a buscá-lo. Anda na minha presença, eu transformo a sua vida. Esse é o princípio de Deus. Não é assim, ó, vamos ver como é que você sai aí, vai fazendo aí, a hora que você estiver bem, eu vou. Não, anda comigo e eu vou te transformar. Eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, eu quero te conhecer, se revela a mim. Irmão, isso tem sido a minha oração. De manhã, a hora que eu vou dobrar o joelho, Senhor, se tem uma coisa, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Aí ele vem porque ele ama, ele disciplina. Ele vai falar, ó, Marcos, você quer, mas olha aí, ó. Ele corrige porque ele ama. Algo prático, estabeleça um tempo diário a sós com ele, para dobrar os seus joelhos de verdade, literalmente, dobre os joelhos diante dele, clame por ele. Senhor, eu quero te conhecer, se revele para mim, Senhor. Mas não é, aí abra a palavra, ele vai falar com você. Ele vai te mostrar quem ele é, ele vai te quebrantar, vai te humilhar, vai levar ao arrependimento, vai moldando Cristo, ele vai lapidando Cristo. Tenha um tempo, separe um tempo com ele. Quarto, lide com radicalidade com aquilo que não agrada o Senhor. Não brinque com o pecado. Às vezes eu pressiono nisso também. Não dê margem para o pecado. Ele vai arrebentar com você. Tenha misericórdia, tenha o perdão, mas tenha as consequências. O Senhor Jesus, se o teu olho te levar a pecar, arranca fora o braço. Trate com radicalidade. Jesus mandou fazer isso. E por último, se no processo você falhar, retome. Comece de novo. Continue clamando até que Ele trate com você. Irmãos, a nossa vida aqui é uma batalha. Mas se nós andarmos com comunhão com o Senhor, Ele vai trabalhar conosco. Que o Senhor faça isso, irmãos, na minha vida e na sua de verdade, para a glória dEle.